Olá, queridos. Infelizmente, eu creio que a maioria de nós conheçamos alguém que um dia se apaixonou por Jesus, se apaixonou por Senhor, fez uma aliança com Ele, mas infelizmente alguma coisa aconteceu e essa pessoa se afastou de Deus. Todos nós conhecemos alguém que por alguma frustração, alguma decepção, acabou se afastando de Deus, acabou se afastando da igreja do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com você o testemunho de um homem que quase se afastou de Deus. Este homem não era um homem qualquer. Quando eu digo que não era um homem qualquer, é porque ele era um adorador. Alguém apaixonado não somente pela presença de Deus, mas pelo próprio Deus. Alguém que na sua época se destacou como um dos maiores homens de Deus na adoração. Eu estou falando de Asaf. Asaf era um dos líderes colocados pelo rei Davi para coordenar a adoração no tabernáculo. A adoração no tabernáculo era feita 24 horas por dia. Cada um tinha o seu turno e Asaf era um dos maiores responsáveis por essa adoração. Então eu entendo que Asaf era um homem apaixonado por Deus e ele deixa agora o seu testemunho escrito no Salmo de número 73. E eu acredito que a coragem de Asaf em abrir o seu coração para nós foi para que nós tivéssemos esse testemunho como um grande alerta. Asaf, no Salmo 73, ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Porém, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus pés. Asaf, ele está abrindo o coração, dizendo: olha, gente, apesar de eu ser um grande adorador, um homem que vive na intimidade com Deus, eu quase me afastei, eu quase desviei. E é interessante que a razão pela qual Asaf quase se afasta, ele declara. E ele diz: a razão foi a minha inveja. Eu tinha inveja do ímpio. Você conhece alguém que tem inveja? Principalmente do ímpio. E Asaf, ele abre o seu coração dizendo: olha, eu tinha inveja de pessoas que odiavam a Deus. Eu tinha inveja de pessoas que blasfemavam contra Deus. Eu tinha inveja de pessoas que zombavam de Deus. E a inveja de Asaf não era por aquilo que eles faziam, mas a inveja dele é por aquilo que eles tinham. E apesar deles zombarem de Deus, deles rirem de Deus, deles não quererem uma aliança com Deus, o próprio Asaf dizia: eles prosperavam. Cada dia eles se tornavam mais ricos. E aí Asaf começa a pensar: Senhor, eu sou um homem que temo a Ti. Eu sou um homem apaixonado pelo Senhor. Eu sou um homem que faço as coisas direitinho. Eu leio a Bíblia, eu faço oração, eu dou os meus dízimos, eu amo o meu próximo, eu procuro ajudar os outros, eu faço o meu melhor e eu não consigo prosperar como essas pessoas prosperam. Você já passou por esse tipo de coisa? Muitas vezes dizendo: puxa, eu vou à igreja, eu busco ao Senhor, eu tenho uma aliança com Jesus e parece que a minha vida está amarrada. Parece que eu não consigo prosperar como pessoas que não amam a Deus prosperam. E essa conclusão que Asaf chegou foi quando ele começou a comparar o que ele tinha com o que os ímpios tinham. Mas presta atenção, normalmente nós começamos a comparar aquilo que nós temos de ruim com aquilo que eles têm de bom. Parece que nós permitimos uma amnésia tomar conta do nosso coração e nos esquecemos de tantas coisas boas que Deus faz por nós. Nós nos esquecemos que Deus nos dá saúde, que Ele nos dá força, que Ele nos dá a paz, que Ele nos dá alegria, que Ele nos dá uma família, que Ele nos dá garra, que Ele nos dá sonhos. E nós olhamos simplesmente para o carro, para a casa, para o sucesso, para as viagens que os ímpios fazem. Outra coisa, para cada ímpio deve ter pelo menos aí uns 10 mil ímpios que não têm nada. É que Asaf provavelmente estava focando em alguém. E ele estava dizendo: puxa, eles têm aí muito dinheiro. E Asaf esqueceu que ele tinha paz. Asaf se esqueceu que ele tinha alegria.
pela presença de Deus, pela bênção de Deus. Claro que Deus, num tempo certo, daria a Asaf outras coisas. E Asaf, infelizmente, ele se esqueceu dessas verdades. Ele só comparava as coisas ruins com coisas boas dos outros. Querido, traga à sua memória aquilo de bom que você tem. Traga à sua memória a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. E Asaf só começou a se lembrar da bondade de Deus quando ele diz assim: até que entrei no santuário do Senhor. Até que entrei na presença do Senhor. E quando Asaf entra na presença do Senhor, o próprio Deus se manifesta a ele dizendo: filho, eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um projeto na sua vida. E eu vou cumprir esse projeto. E esse projeto é trazer alegria ao teu coração, é trazer prosperidade a você, mas tudo tem a hora certa. Quando Deus começou a ministrar ao coração de Asaf, que Deus tinha planos de paz, de esperança, de prosperidade, então o coração dele se aquietou e então ele voltou a sorrir na presença de Deus. Eu conheço pessoas que foram para a igreja, que foram até ao Senhor, simplesmente para comprarem um carro novo, simplesmente para ser um grande empresário. Porque algumas igrejas dizem: você vem para Deus e você vai ficar rico, você vem para Deus e você vai ser um grande empresário. Claro que isso pode acontecer, mas a grande diferença de nós irmos a Deus é termos paz, é termos alegria, é termos esperança, é termos um futuro e, sobretudo, termos salvação. Se algum momento você se afastou do Senhor, se algum momento você disse: Deus se esqueceu de mim, eu quero te lembrar, Deus jamais se esquece de você. E no tempo certo, Ele vai fazer o melhor. No tempo certo, Ele vai agir de uma maneira sobrenatural na sua vida. E hoje eu quero te convidar a voltar aos caminhos do Senhor. Hoje eu quero te convidar a voltar à presença de Deus. No caso de Asaf, ele quase se afastou. Talvez você passou um pouquinho do quase e se afastou. Mas hoje o Senhor te chama de volta a uma comunhão. E saiba de uma coisa, na hora certa, você vai ver o melhor de Deus na sua vida. E que o Senhor te abençoe.